Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Laura Kuchinski e no vídeo de hoje eu vou ensinar uma maquiagem básica, bem passo a passo, do zero, para você que não sabe nada de maquiagem ou que sabe um pouco. Presta atenção no passo a passo, que isso vai te ajudar muito. Os produtos que eu tô usando e eu vou dando algumas dicas ao longo do vídeo. É um vídeo que costuma ficar um pouco mais longo, porque são muitas coisas para ensinar, mas eu espero te ajudar bastante. Eu vou começar hidratando a minha pele. É importante dizer que minha pele tá limpa, eu já lavei com meu sabonete e eu vou hidratar com um hidratante facial próprio para minha pele. Eu aplico com os dedos mesmo, assim, espalha, é um hidratante, né? Então, sem muita frescura. Toda a pele precisa ser hidratada, até as peles oleosas. Tem gente que acha que porque tem pele oleosa não precisa hidratar, e precisa. Só que você precisa encontrar o produto adequado para a tua pele. Depois, eu vou passar protetor solar. E protetor solar é um produto que muitas vezes esfarela. E aí, às vezes, é difícil de encontrar um que dê certo com maquiagem. E aí, às vezes, as pessoas desistem de usar protetor solar, mas não pode, tá? Eu vou deixar aqui embaixo alguns que eu gosto e que eu sei que funcionam com maquiagem, pelo menos na minha pele. Agora a pele está preparada para usar maquiagem. Eu não vou passar primer, porque embora seja um produto que ajuda, interessante e tal, ele não é obrigatório. Você consegue fazer uma boa maquiagem sem primer e hoje eu vou tirar aqueles passos que são, digamos, facultativos, tá bom? Então eu já vou para base. Escolher base não é tarefa fácil. Eu inclusive tenho um curso de automaquiagem e tenho uma aula só sobre isso, porque não é fácil. Mas eu vou aplicar um pouco de base em pontos do meu rosto, então testa, eu ponho, cuidado, não exagera, tá? Eu ponho uma gotinha assim, uma gotinha na bochecha, bem pequenininho, olha só. Com o tempo também você vai entendendo quanto produto você precisa, sabe? Às vezes você vai, não, isso aqui dá pro meu rosto, isso aqui é pouco. A gente já pega a prática, tá? Muito da maquiagem é prática. Passei no rosto e agora eu vou espalhar. Eu gosto de espalhar com pincel, porque ele absorve menos produto do que uma esponja. E com os dedos é mais difícil de deixar uniforme, de deixar bonito. Então eu vou pegar um pincel para espalhar base. Eu gosto desses pincéis que tem o topo assim, ó, retinho e muitas cerdas. Tá vendo que ele é bem denso? Muitas cerdas. Esse tipo de pincel é mais fácil de espalhar, de deixar um acabamento bonito e também ele não vai absorver tanto produto dessa forma que eu tô fazendo, de aplicar a base no rosto e vir com o pincel espalhar. Vou pegar no pincel aqui próximo às cerdas, assim eu tenho mais firmeza nas mãos e eu vou espalhando assim. Eu encosto no produto e vou espalhando do centro para fora. Por quê? Porque normalmente as nossas imperfeições, não gosto de chamar de imperfeições, mas enfim, as manchinhas, as coisas que a gente gosta de amenizar com a maquiagem, estão mais no centro do rosto. Então, você põe assim e aí vai puxando para fora, tá vendo? Então, no queixo é importantíssimo puxar aqui, ó, assim, espalhar pro pescoço, que é para não ficar uma diferença de onde tem produto e onde não tem, não ficar aquela marca aqui. Então, você arrasta para o pescoço, vai em todos os cantinhos. Acima da boca, não tem problema se pegar um pouco nos lábios. Cantinho do nariz, ó, cantinho do nariz. Aqui embaixo do nariz, não deixa nada sem produto. Vai espalhando aqui embaixo, vai puxando assim para cima, até para ajudar, para lutar contra a gravidade. Então, ó, vai puxando assim, vai bem pertinho. Você pode até afastar assim a orelha, o cabelo, para ir bem pertinho da raiz do cabelo, para também não ficar marcado. Eu passo sim na pálpebra, tá? Então, cantinho aqui interno do olho, vai em todos os espacinhos, perto da sobrancelha, para não ficar divisão. Essa base, ela é bem do tom da minha pele. Logo que eu espalho, ela parece muito clara, mas ela não é.
Eu, inclusive, escolhi ela hoje por isso. Mas, se ela for um tiquinho diferente e se você não passa em todos os cantinhos, fica marcado, viu? Então, ó, espalha na testa, pertinho da sobrancelha. Se sujar a sobrancelha, não tem problema, depois você limpa com cotonete, tá? E eu espalhei tão bem que eu nem precisaria dar acabamento, porque como eu falei, esse tipo de pincel é um pincel que não deixa marca, porque às vezes a gente usa uns pincéis que a hora que você passa assim, você espalha, fica bem a marquinha dos pincéis, o rastro das cerdas, né? Esse aqui, ele é tão denso, tão fofinho, que ele não deixa marca. Então, só aqui eu já teria um bom resultado. Mas, principalmente para quem tá começando, às vezes não tem tanta habilidade na hora de espalhar, a esponja vai ajudar muito, uma esponjinha de maquiagem umedecida. Laura, como molha a esponja? Você vai pegar essa esponjinha que vai estar seca, por exemplo, essa aqui tá seca. Olha a diferença de tamanho. Você vai pegar a sua esponjinha seca, vai colocar ou debaixo da torneira ou num pote com água e vai apertar bastante. Se estiver embaixo da torneira, você vai apertar assim para a água cair e vai apertar e soltar, apertar e soltar, apertar e soltar, que é para ela ir absorvendo a água. A hora que você sentiu que ela encheu de água por completo, aí você aperta, espreme, 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 espreme bem para tirar todo o excesso de água. Eu ainda gosto de vir com uma toalhinha, envolver assim e apertar, que é para tirar o excesso. E aí vai ficar só úmida, ela não vai ficar encharcada, tá? Se ela tiver muito molhada, pode abrir a tua base, pode dar um efeito estranho, tá bom? E se ela tiver muito seca, além de não dar um acabamento bonito e natural para a pele, também o que vai acontecer? Ela vai absorver, ela vai sugar muito o produto. Então, aquela base que você acabou de aplicar, a sua esponja vai sugar, porque é uma esponja, ela suga a água, né, a umidade. Então, por isso que é importante ela já estar úmida, ela vai absorver muito menos produto. E quando você usa a esponja seca, ela inclusive, né, suga mais produto e aí fica mais difícil de lavar na hora de lavar. Importante dizer, tô aqui já dando batidinhas, já vou explicar pra vocês. Importante lembrar que esponja de maquiagem você lava toda vez que usar. Usou, lavou. Usou, lavou, tá bom? Porque se você guardar úmida, ela pode mofar, ela pode criar fungo, qualquer coisa assim. E aí agora eu vou só dando batidinhas assim, leves batidinhas. Não é tão leve a ponto que mal encosta na pele, você tá assentando o produto na pele, mas também cuidado para não ser bruto aí. Corretivo. Vocês perceberam que eu uso a base primeiro, né? Por quê? Porque ela já vai amenizar as manchas, olheiras, ela já vai dar uma boa uniformizada na pele. E o corretivo, que costuma ser um produto um pouco mais grossinho, você vem depois e aplica só onde realmente precisa e a quantidade que precisa. Se você passa corretivo antes, você acaba dosando errado. Então, vou usar aqui um corretivo. Esse aqui, ele tem uma esponjinha assim na ponta. Aplico bem no cantinho assim do olho. E aqui onde tá a minha olheira. Eu não gosto de aplicar assim numa área muito extensa, sabe? Eu aplico só onde realmente precisa. Corretivo mais claro do que a pele, ilumina. A gente usa para iluminar, mas isso seria para um outro vídeo, né? Mas o corretivo do tom da pele vai minimizar, vai esconder as olheiras, manchas, tá bom? Não adianta vir com um corretivo mais claro para tirar a olheira, ele vai acinzentar a olheira. E aí o corretivo, sim, eu já gosto de espalhar direto com a esponjinha. Vou dando batidinhas. Se você arrastar assim, ó, você vai tirar de um lugar e passar para o outro. Então, não arrasta, dá batidinhas assim. Pronto, eu também passo assim, ó, por cima da pálpebra, tá? E você vai aplicar onde você precisa. Às vezes você tem uma espinha, uma manchinha, você vai lá, põe um pouquinho de produto naquele lugar e dá umas batidinhas pra disfarçar. Eu vou pra sobrancelha. Se por acaso você sujou a sua sobrancelha na hora de passar a base ou o corretivo, você vem com o cotonete e dá uma limpadinha. O cotonete não tem nada, tá? Ele tá sequinho, ó. Mas sempre esbarra um pouquinho e suja, né? Então, só pra tirar o excesso de base, qualquer coisa que possa ter ficado. Sobrancelha também é algo que eu precisaria de um vídeo só pra isso. No meu curso, inclusive, tem uma aula só pra isso, mas enfim.
aqui eu vou dar uma explicação. Eu gosto de primeiro escovar a sobrancelha. Eu gosto de escovar assim, ó, pra cima. E depois eu dou uma puxadinha pro lado, assim, pra diagonal. Porque agora eu consigo ver, agora que os pelinhos estão no lugar, eu consigo ver aonde precisa preencher. Eu não gosto daquela sobrancelha muito desenhada, muito marcada, muito forte, tá? Então, eu prefiro o lápis, eu acho mais fácil de manusear, eu acho mais fácil de deixar uma sobrancelha mais leve, mais natural. Então, eu vou usar esse aqui. Se você tiver um lápis, é só apontar bem. É importante que esteja muito bem apontado para você não ficar forçando e não ficar arrancando os seus pelinhos, tá bom? E eu vou começar pelo arco da sobrancelha. Por quê? Porque o arco é onde a gente pode, entre aspas, pesar um pouco mais. É onde pode ter mais produto, onde pode ficar um pouco mais escuro, que não vai ficar pesado. Então, eu começo pelo arco, que é para ir sentindo a quantidade de produto que tá saindo, né? E eu vou fazendo pequenos tracinhos, assim, como se eu estivesse desenhando pelinhos. E respeitando o desenho natural da minha sobrancelha. Eu não estou desenhando uma sobrancelha. Eu não gosto de fazer aquele traço aqui em cima, assim, e em cima e embaixo, depois preencher dentro. Eu acho que fica pesado. Então, eu vou fazendo esses pequenos tracinhos. E aqui sim, embaixo, porque a minha sobrancelha é mais falhadinha, eu meio que vou ligando os pontos com a mão bem leve. Eu quase, ó, mão leve, segura no lápis assim, mais ou menos na metade. Se segurar muito perto, vai ficar muito forte. Se segurar muito na ponta, pode ser que saia torto. Então, segura mais ou menos na metade. E aqui, deixa eu dar um zoom aqui, ó, tá vendo que eles são falhadinhos? Eu vou unir literalmente unir os pontos. Só que agora ficou muito marcado, tá vendo? Então, o que eu preciso fazer? Preencher desenhando fiozinhos para deixar ela mais harmônica. Então, só que cuidado para não pesar. Principalmente aqui essa parte. Se você pesar muito nesse cantinho, vai ficar cara de brava, dá uma envelhecida. Então, aqui eu só vou desenhando pelinhos e notem que eu tô desenhando respeitando a direção que eles vão, né? Então, aqui é mais pra cima, aqui é mais inclinado. E aí, vocês viram que eu passei o dedo assim? É automático porque eu tô habituada, mas quando eu passo o dedo assim, eu dou uma esfumada, eu tiro marcação. E a escovinha, mais uma vez, também vai, além de colocar os pelinhos no lugar, vai dar uma esfumada. Como faz muito tempo que eu não faço a minha sobrancelha, quando eu faço assim, os pelos ficam muito pra cima. Então, eu preciso fazer assim e puxar aqui pro lado pra não ficar assim, né, arrepiada pra cima. Embora esteja na moda, não me identifico, não aderi à tendência e faço assim. Olha só a diferença. No outro lado, a mesma coisa. Presta atenção na ordem dos produtos que eu estou fazendo aqui, porque tem um sentido, tá bom? Agora eu vou pro blush. Eu não vou fazer contorno, porque eu acho que é um passo um pouco mais avançado da maquiagem e ele não é fundamental. Ele é interessante, mas eu acho que para quem tá começando, ele já é um passinho além. Vamos segurar um pouquinho. E outra coisa, ele é bacana, mas se você não fizer contorno, a sua maquiagem não vai estar incompleta. Eu mesma, mesmo tendo habilidade, experiência e tal, eu não uso contorno sempre. É uma questão de vontade, então vou pular esse passo. Vamos pro blush. Eu vou pegar aqui um blush que tem uma cintilância, isso é opcional, você vai escolher de acordo com o seu gosto, não precisa ter. Eu vou usar um pincel que ele é chanfradinho assim, ou seja, ele tem esse corte meio na diagonal, mas ele é fofinho, tá vendo que ele é bem fofinho? Eu não vou pegar aqueles muito pequenos, porque quando você pega aqueles pincéis muito precisos, assim, tem uns que são menores, é mais fácil de manchar, de ficar marcado. Quanto mais fofinho, melhor. Só não pode ser aquele muito gordão de pó,
porque aí também corre o risco de você passar numa área muito grande do rosto. Os blushes variam muito a intensidade, a pigmentação, então até você ter habilidade, dica, pega o produto, passa antes assim, ó, no seu braço, pra ver se tá descarregando muita cor, pra ver se não precisa tirar o excesso, sabe? Vai sentindo. Tirei aqui o excesso e agora eu vou passar o blush. É claro que existem diferentes lugares que você pode passar o blush e que vão te trazer diferentes efeitos. Eu vou passar aqui o basicão. Então, eu vou aplicar o blush daqui, nessa região da bochecha, e eu vou começar aqui, ó, se eu fizesse uma linha da minha íris pra baixo, assim, ela daria até aqui. Então, aqui começa a aplicar o blush, quando você dá um sorrisinho assim, ó, no gordinho aqui da maçã, e eu vou puxando em direção aqui, um pouco acima da minha orelha, a raiz do cabelo, né? Então, é essa direção aqui o blush, tá? Põe o pincel e puxo, põe e puxo, põe e puxo. Só que eu faço isso rapidinho. E você também pode fazer movimentos assim circulares pra esfumar, tá? Cuidado pra não descer muito o blush, pra não marcar muito, é melhor você ir aplicando de pouquinho em pouquinho para chegar na quantidade que você quer, do que passar muito e aí depois para esfumar e deixar natural é muito mais difícil. Segredo do blush é ir aos poucos. Iluminador. Esse também não é um passo obrigatório. A sua maquiagem não vai ficar com cara de incompleta se não estiver, mas ele dá um toque bacana e não é muito difícil, então eu já vou te ensinar. Mas se você não é muito do brilho, não é obrigatório, você pode pular, ou mesmo se você não gosta, eu conheço gente que não gosta e tá tudo certo. Vou pegar um pincelzinho assim, que ele é menorzinho, mas ele não é muito pequeno, porque se ele for muito pequenininho, ele pode concentrar muito e dar um efeito muito marcado. O iluminador, esse aqui, ele tá um pouco escuro pro meu tom de pele, dá pra ver? Mas eu quero testar esse produto, então eu vou usar. Mas o ideal é você escolher um iluminador que a base dele seja próxima ou um tiquinho mais claro do que o seu tom de pele, tá? Se for mais escuro, como é esse o caso, ele pode ficar muito marcado. Mas eu vou aplicar de pouquinho, então tudo bem. Ó, eu vou aplicar nesse ossinho aqui. Você vai pôr o dedo, você vai sentir o ossinho e até aqui, mais ou menos antes de começar a íris. Ele não desce tanto quanto o blush. Então, aqui, ele vai vir até aqui, mais ou menos. E vai subir um pouco acima do... Ó, ele vem aqui nessa faixinha, ele vai se misturar o blush, não são duas faixas demarcadas. Ele é um pouco acima do blush, né? O blush a gente não veio tão aqui em cima, a gente parou mais ou menos aqui, mas eles vão se misturar. E deu certo a cor, ó. E eu subo aqui. Pronto, aí eles se misturam. Vai aos pouquinhos também, tá bom? Pra não ficar muito marcado. Eu gosto, não é sempre, mas às vezes eu gosto de aplicar aqui também. Eu formo esse C aqui. Então, eu passo aqui, aqui. Às vezes eu passo na pontinha do nariz, que é pra dar uma arrebitadinha no nariz. E aqui, assim, nesse Vzinho aqui da boca, cuidado. Se você passar, subir muito, vai ficar parecendo que tá ou suado aqui, ou que tá escorrendo o nariz por causa do brilho. Então, é só no contorninho da boca mesmo, nessa partezinha desse Vzinho. Bonito esse iluminador, hein? Eu tô com a pele já assim pronta. Eu iria para a área dos olhos. Eu, Laura, não uso pó compacto ou solto, pó facial, porque a minha pele não pede. A minha pele se comporta bem sem selar a pele. Mas não fica grudando? Não, minha pele não fica grudando. Eu não tenho uma pele oleosa ou mista, minha pele é uma pele normal e ela dá certo com a maquiagem até aqui. E aí eu não uso pó, porque se você não precisa de pó e passa, ele vai marcar suas linhas,
vai craquelar a maquiagem, então eu não uso. Onde eu uso? Na pálpebra, se eu não for usar sombra, eu dou uma seladinha na minha pálpebra com pó, que é pra não ficar acumulando. Vocês viram que deu uma acumuladinha? Isso é normal, porque a nossa pálpebra é um pouco mais oleosa do que o restante do rosto. Então, se eu não selo com pó, fica acumulando aqui o corretivo, a base. Então, digamos que eu não fosse aplicar nada de sombra, eu ia aplicar um pó bem fininho em toda a pálpebra, com um pincelzinho assim, ó, gordinho, passava em tudo e pronto, ia passar a máscara de cílios. Isso, inclusive, é uma sugestão de maquiagem. Mas vamos ensinar uma maquiagem para os olhos, né? Para quem quer aprender, eu vou pegar essa paletinha aqui, vou pegar este tom de marrom, que é um marrom um pouquinho mais escuro que o meu tom de pele. Você vai poder escolher o tom de marrom que fica leve pra você. Não precisa ser um tom de marrom, você pode escolher uma cor que você queira, você pode escolher uma sombra cintilante, isso vai de acordo com o seu gosto e com a ocasião. Mas eu vou ensinar o basicão aqui. Então, pincel gordinho, fofinho, pega o produto. Ó, aqui veio muito, tá vendo que tá super carregado o pincel? Dá umas batidinhas ou, como eu ensinei, passa assim, ó, que é pra tirar o excesso e vamos aos poucos. E aí eu vou fazer um esfumadão geral, né? De forma nada marcado, sem fazer côncavo, sem nada de complicação. E eu começo depositando onde pode ficar um pouco mais escuro. Então, o primeiro lugar em que eu encosto o pincel é onde vai ficar mais produto, porque o pincel acabou de vir da sombra, então vai vir mais produto. E aí eu vou aos poucos. Pego sombra, tiro o excesso, aplico no olho. E eu vou deixar o mais escuro perto dos cílios, tá? À medida que eu for subindo, eu vou só levando o restinho, assim, da sombra, que é pra ficar bem levinho. Isso também você vai dosar de acordo com a tua vontade. Às vezes você vai querer um pouco mais escuro, um pouco mais claro. Não tem regra em relação a isso. Assim, é um geralzão, sabe? Não tem demarcação. É tão clarinho que, ó, aqui eu imagino mais ou menos uma linha do final do meu olho, ao final da sobrancelha. E ele vai fazer esse desenho aqui, só que bem leve, né? Então, vai vir por aqui, aqui já não tem mais sombra. Cuidado para não descer muito aqui a sombra, porque senão vai ficar caidinho, né? Fica aquele aspecto de olho caidinho. Só isso, só passar a sombra assim e esfumar. Como que eu esfumo? Eu tô fazendo esse movimento, ó, vai e vem, vai e vem, vai e vem, que é pra espalhar e não ficar nada marcado. Vai e vem e bolinhas. Bolinhas, bolinhas, bolinhas. Uma sombra só. Pronto. Isso eu poderia passar máscara de cílios e já seria uma maquiagem, uma outra maquiagem. Vou ensinar um truquezinho super simples, só para dar uma leve incrementada. Vou pegar esse marrom mais escuro, que é quase roxo, né? Com um pincel pequenininho, só que ele não é duro e nem é fininho. Olha só como é que é esse pincel. Ele é um pincel fofinho, né? Um pincel fofinho e menorzinho. E aí, com esse pincel, eu vou vir bem aqui no cantinho, bem no cantinho mesmo. E vou só aplicar assim, ó, dando batidinhas. Bem rente aos cílios, tá vendo? Só nesse cantinho. Depositei a sombra, agora eu vou esfumar puxando pra cima. É importante que o pincel agora esteja com pouco produto. Porque se tiver com muito produto, a hora que eu fizer isso aqui vai ficar um traço aqui em cima. Então, só assim, que é pra dar uma escurecida no cantinho externo dos olhos. Puxa assim pra cima. Bem no cantinho mesmo. E agora eu vou passar máscara de cílios, tá? Máscara de cílios. Máscara de cílios, a mesma coisa. Olha pro espelho, pra frente, assim, pra frente e pra baixo. Você põe o espelho na sua frente, mais abaixo do que o seu rosto, porque aí você vai olhar pra baixo. Se você fechar o olho, fica mais difícil, né? E aí você vai pegar a máscara de cílios, coloca ela bem pertinho da raiz dos cílios, faz esse movimento assim, de vai e vem, e vai puxando pra cima. Posiciona bem na raiz, faz esse movimento de vai e vem, enquanto vai puxando pra cima.
Máscara de cílios precisa aplicar assim com mais dedicação, sabe? Então, vocês veem que eu aplico camadas, eu vou, aplico, passo mais um pouquinho, às vezes espero uns 30 segundinhos, dá uma secada e passo um pouquinho mais. Claro, isso também é uma questão de gosto, né? Mas eu não acho que do jeito que eu faço fica pesado, então eu faço dessa forma. Enquanto eu aplico aqui, eu vou destacar alguns pontos para vocês. Máscara de cílios nos cílios de baixo, opcional, não tem certo e errado. Eu às vezes tenho vontade e às vezes não, tá? Normalmente pro dia a dia eu prefiro passar só em cima, porque aí deixa essa área aqui livre e aí fica mais, parece que mais leve, mais clean, mais fresh a maquiagem, mas não tem um certo e errado. Pó, eu não uso, mas eu quero ensinar vocês sobre pó. Se você usa pó, deixa para usar depois. Deixa para usar quando você acaba a maquiagem, tá? Por quê? Porque se por acaso borrar, digamos, tô passando aqui máscara de cílios, aí borrou aqui embaixo com máscara de cílios. Eu vou tirar com cotonete, eu vou voltar com a minha esponjinha que eu passei base ou com um pincel que eu apliquei base pra usar como borracha, sabe? Então, eu vou simular aqui um borrado, pera. Borrei, tá vendo? Aí, como que eu faço? Eu espero secar essa borradinha aqui. Poderia ser a sombra que esfarelou. Você não vai esfarelar, porque se você fizer assim dessa forma que eu ensinei, que você tira o excesso do pincel, de produto, a hora que você vier passar, ela não vai cair. Mas às vezes acontece de cair assim o pozinho da sombra aqui embaixo. Aí, se for com sombra, você tem que pegar um pincel limpinho e varrer assim para tirar o excesso da sombra que caiu e voltar com a esponjinha, que vai estar com o resto de corretivo e tal, e usar como borrachinha assim, né? Só que se você já tiver aplicado o pó antes, você vai vir com um produto que tá úmido, em cima do produto em pó, não vai dar certo, vai formar uma pasta, não vai ficar legal. Então, por isso que eu digo, deixa o pó por último, tá? Principalmente iniciantes. Aí, ó, sujou aqui, eu vou pegar um cotonete seco, limpo e vou tirar. Só que é natural que eu tire a base, o corretivo, né? E aí sim eu volto. Eu não vou passar mais produto na esponjinha, porque já tem um resquício aqui. E eu vou fazer assim, que é pra espalhar. Digamos que não deu certo, que precisava de mais, que você tirou muito. Você volta com o corretivo, põe um tiquinho mais, espalha assim. Por isso que eu falo, não passe o pó antes. Porque passar corretivo, base, o que quer que seja, em cima do pó, não dá certo. Então, depois que você terminou toda a maquiagem, aí sim é a hora de passar pó. Digamos, então, que você vai selar a sua pele. Terminou, né? A maquiagem ainda falta os lábios, mas enfim, a pele terminou. Você vai pegar o pó fininho, quanto mais fininho, melhor. Eu prefiro o pó compacto, porque eu acho que quando o pó é solto, aumentam as chances da gente exagerar na quantidade, de craquelar a maquiagem. Normalmente, aquele pó branco, translúcido, né? Ele estoura no flash, então você aplica, depois vai tirar foto, fica aquele negócio branco marcado. Então, por conta disso, eu prefiro o pó assim, compacto. Você vai pegar com um pincel como esse que eu apliquei o iluminador, só que não pode ser o mesmo. Por quê? Eu apliquei o iluminador, fica um resquício de iluminador aqui. Se eu aplicar pó com ele, vai trazer brilho para áreas que eu não quero brilho, tá? Mas eu vou aqui só simular um pincel parecido com o pincel que a gente aplicou o iluminador. Pega assim a quantidade e aí você aplica onde você sente necessidade. Queixo, laterais do nariz, centro da testa. Se você é daquelas que gosta de passar no rosto inteiro, você pode até pegar um pincel um pouco maior, tá bom? Mas não precisa aplicar em cima do blush, em cima do iluminador, porque, lembra, são produtos em pó, então você já selou essa região, tá bom?
O pó vai selar a maquiagem. Cuidado para não exagerar. E para os lábios eu trouxe aqui 3 opções. Normalmente quem tá começando, quem não usa muita maquiagem, quem não sabe se maquiar, gosta de produtos assim. Ou um hidratante labial que tem uma corzinha. Então esse aqui é um hidratante com cor. Ele não vai hiperpigmentar o meu lábio. Ele dá uma corzinha, mas eu não preciso me preocupar em ficar o desenho perfeito da boca. Ou um lip tint, né, que é pra dar aquela coradinha, mas também não é um produto que precisa ficar perfeito, contorninho, então se você não tem muita habilidade, ele é legal. Ou um batom nude, e eu, gente, gosto de batom em bala, tá? Porque eu acho muito mais fácil de aplicar, também é mais fácil de você acertar o desenho da boca. Eu hoje vou usar esse, é um batom nude, cremoso. Ó. Um tom parecido com o tom da minha pele. Eu também não preciso me preocupar muito se o contorno tá perfeito, porque a cor dele é bem clarinha, discreto, então ajuda muito. E dica valiosa, faz isso junto comigo. Coloca o vídeo, dá play, pausa, vai fazendo junto, passo por passo. Se ficar qualquer dúvida, você deixa aqui nos comentários. E quando você fizer, tira uma foto, posta lá no Instagram e me marca, que eu vou ficar muito feliz em ver a maquiagem que você aprendeu aqui comigo. Se inscreva aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Eu tô sempre ensinando maquiagens, falando sobre beleza. Você é muito bem-vinda aqui. Se inscreva e eu te espero no próximo vídeo. Um beijo, tchau!